Sejam todos bem-vindos, patriotas, intervencionistas, brasileiros, em geral, amigos de infância, todos sejam bem-vindos. Bom, eu quero fazer uma live hoje, não muito longa, mas uma live bem objetiva, prática, para que você possa entender um pouco da situação, né? O tema da live hoje é uma iminência de uma guerra, de uma terceira guerra mundial. E estamos realmente, gente, não é brincadeira, não é teoria da conspiração. O brasileiro, ele não aprendeu a buscar os detalhes dos acontecimentos. Infelizmente, o tempo passa e o brasileiro, ele não busca os detalhes, as pequenas coisas que podem causar essa terceira guerra mundial. A primeira guerra mundial, lembra que eu já dizia lá atrás, né, que aconteceu da Áustria, Hungria, um país pequeno, estourou a Primeira Guerra Mundial. Ninguém esperava. Por quê? Porque muitos não perceberam os detalhes. E é esses detalhes que eu quero trazer para você. Muitos já devem ter ouvido. Mas eu quero fazer uma introdução, primeiramente. Por quê? Muita gente me pergunta, Albari, qual a diferença do socialismo, do comunismo, do nazismo, do fascismo? Gente, de uma forma bem resumida, o socialismo, ele é uma etapa antes de chegar ao comunismo. O socialismo, ele é um regime preparatório para o comunismo. O socialismo, ele visa, também como o comunismo, a abolição da propriedade privada. Ou seja, a sua casa pertence ao Estado, né? Os meios de produção pertencem tudo ao Estado. Esse é o socialismo. Isso é o comunismo. Porque no comunismo, desde 1920, o comunismo percebeu que seria inviável praticar o comunismo puro. Ou seja, você fazer totalmente a abolição da propriedade privada, colocar na mão do Estado os meios de produção. Então o comunismo, ele deixou uma margem para o empresariado trabalhar. Só que o comunismo taxa com imposto, taxa o empresário. E esse é o fascismo. Então você percebe que o socialismo, comunismo, nazismo, fascismo é a mesma coisa. Você só muda o método, mas a ideologia é a mesma. Qual que é a ideologia? Um regime totalitário. Então só muda o método. O socialismo, comunismo, nazismo, fascismo é a mesma coisa, é tudo igual. Você só muda o método, mas a implantação da ideologia é a mesma. Por exemplo, o Brasil. O Brasil, ele não é um comunismo puro, entende? Porque o Estado, onde fica tudo na mão do Estado, ele não aboliu a propriedade privada no Brasil. A tua casa continua sendo a tua casa. Os meios de produção estão na mão do Estado. E o Estado coloca o empresariado de joelhos, taxando imposto. Esse é o fascismo. Então o Brasil vive essa realidade. Por exemplo, você, eu, nós trabalhamos no Brasil 6 meses do ano só pagando imposto para o governo. Se você ganha R$ 1.200 por mês, R$ 600 é só para pagar imposto para o governo. Isso fora os outros impostos
comprar 1 quilo de feijão, você paga 40% de imposto. Então, tudo fica na mão do Estado. É o Estado máximo. E é a realidade que nós vivemos no Brasil. Então, gente, independente do governo que esteja no poder, né, o sistema que está no poder, você vai continuar pagando impostos. Por exemplo, o próprio Bolsonaro falou que não vai ter o aumento de imposto. Tudo bem. Mas ele não falou que vai baixar os impostos. Porque hoje o brasileiro é escravo. Você vai continuar trabalhando 6 meses do ano pagando imposto para o governo. Por quê? Porque nós temos um Estado máximo no Brasil. Tudo fica centralizado na mão do Estado. E o Brasil não vai mudar com o Estado máximo. E é isso que eu quero que você entenda. Nós, intervencionistas, patriotas, brasileiros, nós queremos um Estado necessário. Um Estado necessário. Só que para esse Estado necessário acontecer, nós precisamos ter uma junta militar no poder. E fechar nos 3 poderes. O legislativo, executivo e judiciário. Fechar a Câmara dos Deputados. Fechar tudo. Congresso, Senado, o STF. Somente assim nós vamos conseguir colocar um Estado necessário no Brasil. Não o Estado máximo como nós temos. Né? Porque é impossível você praticar um Estado necessário pagando imposto. Tudo vai continuar como está. Muda uma coisa ou outra? Muda. Mas não vai mudar a essência, o problema do Brasil. Mas, Albari, você não falava que a intervenção militar estava acontecendo? E aqui que eu quero que você entenda. A intervenção militar, quando nós falamos lá atrás, ela já está acontecendo. Lá atrás, a intervenção militar já está acontecendo. A nossa luta é contra o sistema político comunista instalado no Brasil. Mas a intervenção ela já vem acontecendo lá atrás. Mas por que os militares então não fecharam o Congresso, o STF, a Câmara de Deputados, e não fizeram uma intervenção ao estilo verde-oliva que nós queremos? Uma junta militar. É aí que eu quero que você se detenha aos detalhes. É aí que eu quero que você se detenha aos detalhes. Por quê? Porque nós estamos em uma iminente guerra mundial, uma terceira guerra mundial. E lá na frente você já vai entender. É um fato. Não tem como você não perceber que nós estamos se encaminhando para uma terceira guerra mundial. Lá na frente você vai entender. Mas os militares no Brasil, para fazer uma intervenção do modo que nós queremos, de fechar o Congresso, fechar a Câmara de Deputados, o STF, próximo de uma terceira guerra mundial, é inviável. Seria dar um tiro no pé. Até mesmo porque muita guerra interna aconteceria de uma maneira imensa. E daí você tem a questão externa da guerra e a questão interna. Então, por isso que eu acredito que os militares, as Forças Armadas, elas fizeram uma opção paliativa. E você já vai entender. Não que não vai haver uma intervenção no sentido de fechar os 3 poderes, o Congresso. Vai ter. Mas o momento agora é de uma intervenção militar paliativa. Por quê? Pare comigo e pense. O que aconteceu lá atrás?
Lembra que eu dizia, tudo aquilo que nós falávamos lá atrás nas lives é um fato. Lá atrás, o que estava acontecendo? Perceba os detalhes comigo. O sistema havia lá no início escolhido o Geraldo Alckmin para ser o presidente e manter o sistema. Só que eu também dizia nas lives que o comunismo, ele muda de uma hora para outra, como você troca de roupa. O sistema não fica naquela decisão. Lembra que eu contava lá atrás que o comunismo, o objetivo é fazer uma abolição da propriedade privada, dos meios de produção? Mas o comunismo mudou o sistema, de deixar uma margem para o empresariado e taxar de imposto. É o fascismo. Então, o socialismo, o comunismo, o nazismo, faz tudo parte do próprio sistema. A ideologia totalitária é a mesma. E o comunismo muda, ele muda. Quando o comunismo percebeu que o povo não estava muito preocupado, o comunismo escolheu colocar o Haddad. E essa decisão de colocar o Haddad era um ponto final. Já estava pronto. Nem o Bolsonaro esperava que ele seria o presidente do Brasil. Nem o Bolsonaro. Se detém aos detalhes. Aos detalhes. Lembra que naquele dia das eleições, 80% do povo brasileiro, pela vontade popular, queria Bolsonaro. O Bolsonaro já ganhou no primeiro turno. Foi provado isso. Ponto, fato, não se discute isso. Mas o que o sistema fez? Colocou o Haddad para o segundo turno. E quando colocou o Haddad para o segundo turno, a ideia era que o Haddad fosse o presidente. Por quê? Porque o Haddad é o comunismo revolucionário no Brasil. E nesses últimos 30 anos, o Brasil sempre esteve alinhado à Rússia, à China, aos países comunistas. E a ideia era você permanecer nesse caminho. E então é aí que provavelmente o comando, o exército, chegou para o sistema e disse, olha, se vocês burlarem dessa vez, nós vamos intervir com tudo. Dessa vez nós vamos intervir com tudo, vamos fechar tudo. Ou vocês liberam para que o Bolsonaro entre, porque ele já estava eleito, né, pela vontade popular, ou nós vamos fechar tudo de vez. Mesmo correndo risco, sabendo de uma iminência lá na frente da Terceira Guerra Mundial, que você já vai entender. Então, o que aconteceu? Nem o Bolsonaro esperava. Tanto é que quando foram entrevistar o Bolsonaro, a mulher dele estava, não estava preparada, que toda mulher gosta de se preparar, passar um batom, se arrumar. E naquele momento ninguém estava preparado, ninguém esperava. Tanto é que o Bolsonaro já havia dito nas entrevistas que perdeu, mas ele sabia que ele tinha ganhado. Porque foi o Bolsonaro que escolheu os militares, os assessores? Ou foram os militares que permitiram ali que o Bolsonaro entrasse? Para que, a princípio, os militares usassem o Bolsonaro para um fim. Tanto é, lembram, se detém aos detalhes, gente, aos detalhes. Lembram agora, na posse do Bolsonaro, quando ele disse para o Vilas Boas, quando teve a posse do ministro da Defesa, o que o Bolsonaro disse para o Vilas Boas? Se não fosse você, eu não estaria aqui. Qual o sentido disso? De Bolsonaro dizer, se não fosse você, eu não estaria aqui. Por quê? Porque o exército chegou para o sistema. Deixe Bolsonaro entrar, ou nós vamos entrar de vez. Vamos fazer uma intervenção, não uma intervenção no
Nutella, mas uma intervenção raiz. Deixaram o Bolsonaro entrar. E o que aconteceu? Se você parar para pensar nos detalhes, você vê toda uma ação militar por trás do Bolsonaro. O Bolsonaro escolheu um ministro lá, né? Escolheu um general, né? O Augusto Heleno, por exemplo. Vai o Augusto Heleno numa entrevista e diz que o Brasil não se envolveria numa guerra na Venezuela. O que o exército fez? Tirou o Augusto Heleno. Colocou ele no gabinete, né, institucional do Bolsonaro. E colocou o Santos Cruz, um outro general, na pasta de ministro da Defesa. Porque o exército ele quer um grupo alinhado. Sempre vai haver alguns generais que saem um pouco da linha. E então hoje no alto escalão nós vemos os militares. Por exemplo, quando Temer ele queria soltar mais de 169 mil líderes do PCC, islâmicos, extremistas que estavam presos. Não é ladrão de galinha, são líderes. O que o exército fez? Se reuniu. Chegou para Temer e disse, olha, se você fazer isso, nós entramos de vez. Temer voltou atrás. Então, se você perceber os detalhes, gente, os detalhes, você vai entender que está havendo uma intervenção militar, né? E essa intervenção militar, ela pode chegar a um ponto de um fechamento total do Congresso, da Câmara de Deputados, do STF, mediante as circunstâncias do dia a dia. Isso é um fato. Tanto é que quando Marco Aurélio também deu a liminar para soltar Lula e os vários bandidos líderes do PCC, o exército se reuniu novamente. E chegou lá, olha, se você fazer isso, nós vamos agir. Por que eu estou dizendo tudo isso para você? Porque nós não podemos imaginar que não está havendo uma intervenção militar. Ela está havendo, mas nós temos que ver o problema externo de uma terceira guerra mundial que está prestes a acontecer. A intervenção que nós, patriotas intervencionistas, nós queremos é uma intervenção para derrubar o sistema, para fechar o Congresso. Esse é um fato. Porque nós sabemos que enquanto houver o sistema, os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, o sistema não cai. E é por isso que há esses favores dentro do sistema. Por exemplo, o presidente do BNDES, hoje, colocado lá por Bolsonaro, ele era ministro da Dilma, petista. E ele é, hoje, o presidente do BNDES. Por quê? Porque o sistema não veio totalmente abaixo. Ele pode vir abaixo? Pode, dependendo do dia a dia, das circunstâncias, levando em consideração, lá atrás, lá na frente, a Terceira Guerra Mundial, que está prestes a acontecer. É por isso que o PSL, por exemplo, que é o do Bolsonaro, ele está fazendo uma votação, um apoio, para colocar o Rodrigo Maia como presidente da Câmara. Rodrigo Maia é um bandido de carteirinha, investigado pela Lava Jato. Só não foi preso porque tem o foro privilegiado. E vai lá o sistema apoiando. Poxa, não é para fazer a limpa? É. Mas o problema é que enquanto nós estivermos nesse sistema político comunista instalado no Brasil,
não vai haver uma mudança radical como nós queremos. É muito simples as coisas. Mas isso não resolve o fato que os militares não estão agindo. Os militares estão agindo, mas de uma outra forma, como diz o mineiro, comendo pela beirada. Por quê? Porque uma intervenção de uma forma ostensiva, ela causaria uma grande guerra civil, não por parte do povo, mas por parte dos infiltrados no Brasil. Cubanos, haitianos, venezuelanos, enfim, todos os comunistas infiltrados no Brasil, no Ceará, por exemplo. Gente, a mídia não mostra. Se mostra, ela mostra assim, olha, isso daqui, distorcendo. O Ceará está em guerra. Estão tocando fogo no Ceará e Fortaleza. Já incendiaram mais de 30 ônibus, escolas, universidades. Estão atacando fogo em tudo. Tudo articulado pelo próprio comunismo. E essa guerra civil que está acontecendo lá, no Ceará, essa guerra civil, ela pode se estender por todo o Brasil. Esse é um fato. Não é eu que estou dizendo, são os fatos, é a realidade. Então a intervenção militar, ela está acontecendo, mas de uma forma diferente. Porque são estratégias militares. Não compete a nós, civil, dizer assim, olha, a intervenção tem que acontecer assim. Por vontade própria nossa, a intervenção seria isso. Mas muita coisa está em jogo, gente. Uma intervenção ostensiva não é a mesma coisa que você fechar uma boca de fumo da esquina. Você tem 200 milhões de vidas em jogo no Brasil. E tem a Terceira Guerra Mundial, que está iminente de acontecer. E você já vai entender. Por exemplo, o Toffoli, o ministro do STF, ele é um bandido, um comunista, petista de carteirinha. Ponto. Todo mundo já sabe disso. Ele é advogado do PT, lá atrás. Todo mundo sabe disso. E de repente, quando tentam soltar Lula, o que o exército faz? Chega lá e dá uma prensa no cara. O cara baixa a bola e emite uma liminar contra o próprio colega Marco Aurélio para que Lula não seja solto, para que os bandidos não sejam soltos. Porque isso que está acontecendo no Ceará, com os 170 mil líderes do PCC soltos, bandidos, eles estariam pelo Brasil inteiro. Era esse o objetivo, causar todo o caos no Brasil, para que realmente trouxesse o comunismo aqui no Brasil de uma forma, um ultimato final. Tanto é que o Zé Dirceu já dizia que, em uma entrevista há pouco tempo atrás, nós não tomaremos o poder pelas eleições, mas pela luta armada. Onde está Zé Dirceu? Lá no Ceará, articulando todo o esquema. Entendeu? Então, isso é um fato que nós temos que entender. Mas eu queria que você entendesse o seguinte: por que está acontecendo uma iminência de uma terceira guerra mundial? Percebam os detalhes, gente, os detalhes. Lá na China, hoje, né, o que está acontecendo? Nós temos ali o país pequenininho, a 200 quilômetros da costa do sul da China, Taiwan, que tem 25 milhões de pessoas. E Taiwan é um país independente, está ali próximo à China. O Xi Jinping, que é o ditador comunista da China,
ele deu uma entrevista essa semana passada, dizendo que ele vai anexar Taiwan à China. Porque na cabeça do Xi Jinping, na cabeça do chinês, toda aquela área ali do Mar do Sul da China pertence tudo à China. E o Xi Jinping já disse que vai anexar pela força. Essa semana o Xi Jinping também disse que era para o exército da China, dos países comunistas, fazerem manobras intensificadas, se preparando para a guerra. Gente, são detalhes que o brasileiro não percebe, que os ditadores comunistas dizem isso. E o Xi Jinping disse isso. Um almirante da China falou agora, a semana passada, eu até não sei o nome dele, mas é um almirante da China. Ele disse em uma conferência que o ideal seria derrubar 2 portas-aviões dos Estados Unidos ali no mar da China. O almirante deu essa ideia. Cada porta-aviões dos Estados Unidos, você tem 5.000 tripulantes, cada porta-aviões. Se você afunda 2 portas-aviões dos Estados Unidos, são 10.000 tripulantes ali afundados. E o almirante disse, gente, não é eu que estou inventando. Faça as buscas ali do almirante da China dizendo, eu tenho o link depois, se vocês quiserem eu coloco embaixo, que se derrubasse ali os 2 portas-aviões, era uma forma de você inibir os Estados Unidos. Por quê? Porque ali próximo do mar da China, eu quero que você entenda o seguinte, as águas ali próximas ao mar da China, elas são águas que não pertencem à China. É uma zona neutra. Todos os países podem trafegar por aquele lugar. Brasil, né, Inglaterra, qualquer país, os Estados Unidos podem trafegar. Pela lei internacional, ali é um livre acesso. Mas a China, ela quer anexar todo aquele território para a China. E Taiwan fez uma parceria com os Estados Unidos e outros países, onde em Taiwan se tem uma base militar dos Estados Unidos e de outros países também. Então hoje, no mundo atual, se detém aos detalhes. Se você ataca um país, por mais que ele seja um ovo desse tamanho, você não vai estar atacando aquele país. Você vai estar atacando todos os países em parceria com aquele país. Você entende como começou a Primeira Guerra Mundial? A Áustria, a Hungria, ali no cantinho. Só que ela tinha parceria com outros países. E é onde aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Então hoje você tem blocos de parceiros, por exemplo, o Brasil. O Brasil, na saída dos militares em 1985, até agora, esses 30 anos, pouco mais de 30 anos, o Brasil ele estava alinhado aos países comunistas. A China, a Rússia, a Venezuela. Tanto é que lembram lá do vagabundo comunista, né, do PT, que estava agora há pouco tempo atrás, o Aloysio Nunes, um guerrilheiro, dizendo não, porque o Brasil ele está do lado da Venezuela, da China, da Rússia. E o Brasil estava mesmo alinhado aos países comunistas. Você entende agora que o exército brasileiro precisava fazer essa intervenção paliativa agora, fazendo que realmente o Bolsonaro entrasse
para que o exército por trás de Bolsonaro ele vá fazendo essa intervenção militar aos poucos. Talvez não da forma como nós queremos. Ali, fecha tudo. Mas está acontecendo. Tanto é que a posse de arma que o Bolsonaro quer agora aprovar, e claro, tem que aprovar, porque o desarmamento é uma ideologia comunista, não tem nada a ver com criminalidade. Eu já dizia nas outras lives lá atrás, né? Eu já dizia que 70 mil homicídios no Brasil por ano é cometido por armas ilegais. Então, se o bandido quer entrar na tua casa, ele entra, estupra sua filha, mata você, seu filho, e você não pode se defender. Então, a posse de arma não é o porte de arma, que você pode sair com uma arma nas ruas. É a posse, é onde você vai ter uma arma dentro da sua casa. E por que o Bolsonaro quer aprovar a posse de arma? Não é o Bolsonaro, gente. Se nós estamos em uma iminência de uma terceira guerra mundial, essa guerra civil que está acontecendo lá no Ceará, eles vão entrar dentro da sua casa. Você entende agora por que os militares querem que você tenha uma arma dentro da sua casa? Porque se essa bandidagem do comunismo, do MST, do PT, dos venezuelano, haitiano, cubano, eles vão querer entrar dentro da sua casa. E é por isso que os militares querem dar essa oportunidade de você ter uma arma dentro da sua casa. É muito simples, muito prático. Não é difícil de se entender isso. Então o que eu estava dizendo é isso, é essa ação dos militares que está acontecendo hoje dentro do Brasil. E que o brasileiro não percebe os detalhes. Então, nós criticamos o Bolsonaro hoje, em alguns aspectos, sim, mas nós temos que ter muito cuidado, porque por trás do Bolsonaro estão os militares. E nós somos intervencionistas, militaristas, nacionalistas. Nós somos anticomunistas, antimaçons. Nós somos intervencionistas. E nós confiamos nas Forças Armadas Brasileiras, na instituição, não de uma forma isolada, nesse ou naquele general, gente. Então é isso que você tem que entender. Nós precisamos apoiar os militares. Ficar de olho, sim. Por quê? Porque nós precisamos, gente, organizar o movimento intervencionista. Não é criar líderes, porque o comunismo faz isso. Ele cria sindicatos, líderes, e depois ele compra os líderes e derruba o movimento. Então o intervencionista, o movimento, não tem líderes. Ele tem organizadores. E nós precisamos organizar o movimento intervencionista nas suas cidades. Cada cidade tendo um movimento intervencionista. Criar um núcleo, um centro de informação do movimento intervencionista, que esteja interligado com todas as capitais, as cidades, para não haver desinformação. Então nós precisamos de organização, não de líderes. Organizar o movimento intervencionista. Porque a guerra, ela nem começou ainda. O grosso da guerra, ela vai ainda começar. E nós precisamos estar preparados. Alguns dizem assim, né, os mais fanáticos por eleições. Não porque a esquerda, porque gente, não existe direita e esquerda. Existe o sistema. É isso que eu quero que você entenda. O que existe é o comunismo revolucionário, que eu já explicava nas lives,
e o comunismo fabiano. É isso que o povo não entende. Todos fazem parte do sistema. Então, para criminalizar o comunismo no Brasil, nós temos que automaticamente fechar tudo. É essa a realidade. Porque os 34 partidos que nós temos no Brasil são todos comunistas. Agora, você tem o comunismo revolucionário, que é o do PT, o do Lula, e o comunismo light, que é o PSL, PSDB, PMDB, etc. Então, se nós queremos criminalizar o comunismo, tem que fechar tudo. Não existe esquerda e direita, o que existe é o sistema. Ou derruba o sistema de vez e fecha tudo, ou o comunismo vai continuar agindo no Brasil. É esse o ponto. A Rússia, por exemplo, hoje o Brasil ele está alinhado aos Estados Unidos. Agora que o Brasil começou a se alinhar aos Estados Unidos. Então, de um lado você tem Estados Unidos, você tem uma parte do Reino Unido, uma parte também de outros países que está junto com os Estados Unidos, e o Brasil é um deles. Só que nós temos hoje um outro inimigo, a Rússia, a China, a Venezuela. E a Rússia, gente, detalhe, essa semana o ministro da Rússia, o Sergei Ryabkov, não sei falar em russo, mas só para você entender, o ministro da Rússia, ele simplesmente advertiu a Rússia, os Estados Unidos, o Brasil e a Colômbia, para não intervir na Venezuela. Só que o grupo dos Estados Unidos com o Brasil, o grupo de Lima, que faz parte da Argentina, o Brasil, Paraguai, Peru, alguns países, Canadá, já decretaram, já reafirmaram que agora, dia 10, amanhã, o Maduro assume a Venezuela de forma ilegal. O grupo de Lima, juntamente com os Estados Unidos e vários outros países, não aceitam a Venezuela como um país democrático. É uma ditadura, gente. Todo mundo já sabe disso. E então aqui pode ter uma faísca de uma terceira guerra mundial. Lá no mar da China pode ter uma faísca de uma terceira guerra mundial. Muito iminente. E é por isso que hoje os militares no Brasil não fizeram uma intervenção fechando o Congresso tudo de uma forma ostensiva. Por quê? Por isso. Porque se fizesse uma intervenção aqui, com uma terceira guerra lá fora, gente, pensa o caos. Então os militares, eles procuraram tomar essa medida, de ficar ali por trás dos bastidores. É lógico que eles não vão conseguir resolver tudo de uma vez só, mas dependendo da circunstância, o pau vai comer. E nós temos que ficar atentos. O que nós temos que ter muito cuidado, gente, é que tem muito comunista se dizendo intervencionista, deitando pau no Bolsonaro. Tem muita gente inocente, hoje intervencionista também, deitando pau no Bolsonaro. Não compreendendo que está havendo uma intervenção por trás. É lógico que o Paulo Guedes, por exemplo, o Paulo Guedes foi indicado pela China como ministro do Bolsonaro. Porque, gente, é um sistema. Você não consegue em 30 anos,
Gente, pare para pensar. Em 30 anos, você não consegue derrubar o sistema por vias de eleições. É muito complicado. É só com uma intervenção ostensiva, fechando tudo. Mas os militares, eles optaram por essa intervenção, se infiltrando no sistema. Esse é um fato. E nós temos que confiar, gente. Porque se nós não confiarmos nos militares, é melhor se tornar comunista. Não tem outro caminho. Só que nós precisamos ficar de olho, gente. Detalhes. O Paulo Guedes, ele é um comunista fabiano. O Paulo Guedes, ele quer privatizar tudo. Ele quer entregar tudo para os globalistas, para os chineses, as empresas do Brasil. Quer entregar o Banco do Brasil. Ele já falou que quer fazer uma fusão do Banco do Brasil com o Banco of America e entregar tudo lá fora. E aí vai uma equipe coloca o Paulo Guedes para ser o ministro. E eu queria fazer um comentário, gente. Eu sei que muita gente já comentou sobre o filho do Mourão, né? Entrar lá como assessor, né? Recebendo 36 mil. Né? O Rossel Mourão, filho do Mourão. Gente, analise comigo os detalhes. Só vou fazer um comentário. Cada um pode ver a coisa do seu modo de pensar. Mas pensa comigo. O Rossel Filho, ele já trabalhava no Banco do Brasil há 18 anos, há 19 anos. Ele era funcionário do Banco do Brasil. Ele era concursado, ele é concursado. 18 anos. Ele trabalhou há 11 anos na diretoria do agronegócios do Banco do Brasil. Ele talvez não conseguiu ser promovido porque o Banco do Brasil estava sob o comunismo revolucionário do PT, da Dilma, estava lá. Antes mesmo do Mourão pai pensar em ser um vice-presidente, ele já estava lá. Ele ganhava 12 mil por mês. Salário, concursado. Mas pare comigo e pense. O Paulo Guedes deu uma entrevista dizendo que ele é contra o subsídio para o agronegócio, para o empreendedorismo. O Paulo Guedes quer cortar. Beleza? Aí colocam o Paulo Guedes lá e o Paulo Guedes coloca o presidente do Banco do Brasil para cortar subsídio do agronegócio. Então o Mourão vai e diz que ele não quer cortar os subsídios do agronegócio. Precisa investir no agronegócio. E o filho de Mourão, ele é formado no agronegócio. Então o Paulo Guedes coloca um presidente para cortar os subsídios do agronegócio. E vai o Mourão e coloca o filho, não é que ele coloca, porque ele é concursado, mas o filho de Mourão entra lá e ele é a favor de investir no agronegócio. E é por isso que tem toda essa confusão. É errado. Na minha maneira de ver, é errado. Eu penso que se fosse para ele aceitar uma promoção daqui 1 ano, 2 anos, pegaria talvez menos mal. Mas tem a questão de ficar de olho, porque o filho do Mourão, general, ele está de olho lá dentro do Banco do Brasil. E tem um outro detalhe, gente. Pare e pense comigo. O filho do Mourão,
recebia 12 mil lá por mês, concursado, 18 anos. Se eles fossem contratar um assessor do presidente, eles pagariam 36 mil para qualquer um outro assessor. Isso você tem um custo de 48 mil. Então o que eles optaram? Promover o Rossel Mourão pagando 36 mil, economizando 12 mil. É muito simples a conta. É errado, gente. Também é errado. Porque o Levi, também, que é o presidente do BNDES, é ministro da Dilma. Gente, mas é o sistema. O povo escolheu o sistema. Se esses 80% que elegeu o Bolsonaro no primeiro turno fosse para as ruas exigindo uma intervenção ostensiva militar, o caminho seria outro. Mas o povo optou pelo sistema. Então os militares pensaram, vamos tentar agir pelo sistema. Porque não adianta culpar as Forças Armadas, gente. Elas podem ter culpa? Podem. Vamos dividir a culpa, então. 50% do povo e 50% das Forças Armadas. Pronto. Porque o povo tem a culpa. Ah, mas o povo foi para as ruas. Gente, não foi para as ruas. Não foi. Os caminhoneiros foram defender 46 centavos da gasolina, pensando neles. Quando eles perceberam que o couro ia comer da guarda comunista, daí não, intervenção militar. Entendeu? Mas o povo não foi, gente. Vamos ser sinceros. Era preciso que a maioria do povo fosse. Mas também já ficou no passado isso. Não adianta a gente ficar aqui dizendo deveria, não deveria, deveria. Entendeu? Já aconteceu, está lá atrás. Agora os militares estão ali, por trás dos bastidores do poder. E nós precisamos fortalecer o movimento intervencionista nesse momento. Não é dividir o movimento. Que o comunismo quer isso, dividir o movimento. Gente, e nós, para fortalecer o movimento, gente, não é uma coisa de um dia para a noite. É isso que eu quero que você entenda. Não é uma coisa de um dia para a noite. Os comunistas, detalhes, pare e pense comigo. Quando houve a primeira intervenção em 1964, que não terminou ainda, ela só começou, os comunistas, eles poderiam pensar assim, os militares entraram, desistimos não. Os comunistas entregam a sua vida, entregam o seu tempo para a causa. E em 64, os comunistas pensaram assim, vamos mudar a estratégia. Já que os militares estão no poder e nós não vamos tirar eles a curto prazo, vamos mudar a estratégia. Usar a estratégia de Antônio Gramsci, de infiltrar o comunismo nas mídias televisivas, na Globo, SBT, nas igrejas, pela teologia da libertação. Vamos infiltrar comunista ali nas universidades, nos professores. E eles sabiam, gente, que isso demoraria pelo menos 20 a 30 anos para acontecer a implantação do comunismo pela cultura. E muitos dedicaram toda a sua vida. O Zé Dirceu, por exemplo. Ele não é comunista agora, gente. Ele é agente da KGB, o Zé Dirceu. Se você pesquisar, ele é um agente da KGB, o Zé Dirceu. Ele é o cérebro do comunismo no Brasil, não é o Lula. O Lula é um fantoche bêbado, criador do Foro de São Paulo. Se ele sair de lá de dentro, o próprio comunismo mata o Lula.
Ele criou o Foro de São Paulo, é um líder, tal, mas o cérebro pensante é o Zé Dirceu, do comunismo no Brasil, que está livre hoje no Ceará, criando uma guerra. Então, 30 anos, gente. Então, o nosso movimento intervencionista não é em 2, 3, 5, 6 meses que vai resolver o problema. A minha vida, a sua vida, deve ser pela causa. Fortalecer o movimento na sua cidade. Você lá de Minas, a Jaline lá de Minas está no grupo, outras pessoas, a Giza que está no grupo, enfim, outras, que tem um grupo hoje, Albari Dias da Silva, o intervencionista. Se você quiser fazer parte do grupo, deixa depois ali seu telefone em off que eu te adiciono ao grupo. Então cria um grupo na sua cidade. Faz o jornal de O Intervencionista, dando essas notícias para o povo que não tem acesso à internet ou tem preguiça de ver uma live, ou não busca informação, ou acredita na mídia. Fazer um jornalzinho explicando o que está acontecendo. Entendeu? Vamos criar estratégias, meios de combater o comunismo. E apoiando os militares. Então, tudo isso é um processo. Não é de um dia para o outro. E nós temos que fortalecer o movimento. Organizando o movimento, aqui em Curitiba, por exemplo. Se você é de Curitiba, deixe seu WhatsApp. Vamos montar um grupo de intervencionistas aqui em Curitiba forte, pelo WhatsApp. E depois, na sequência, nós vamos nos encontrar, criar estratégias, tática, para fortalecer o movimento. Não só em Curitiba, da onde eu estou fazendo a live, mas do Brasil inteiro, gente. É isso que nós temos que fazer. Então eu só queria deixar essa palavra. Não quero me estender muito, para não ficar uma live muito comprida, mas vamos nos ater aos detalhes. Estamos em uma iminência de uma terceira guerra mundial. Por isso que os militares querem que você tenha uma arma dentro da sua casa, a posse de uma arma, não o porte de arma, de andar com uma arma na rua, porque isso é proibido. Porque vai chegar o momento que um venezuelano vai entrar na sua casa para invadir, para estuprar a sua filha. Gente, é uma realidade. É trágico, mas é uma realidade. Um cubano vai entrar na sua casa. O MST vai entrar na sua fazenda, roubar o que você tem. E é por isso que os militares querem dar essa oportunidade de você ter uma arma na sua casa. É só isso, gente. Tem muita coisa lá na frente que está acontecendo rápido. É por isso que você... Pô, mas por que o Bolsonaro quer que se faça... Não é que se faça rápido, gente. É porque a terceira guerra está aí batendo na nossa porta. Entendeu? Então, gente, dê seu like. 100 pessoas na live, né? No Facebook. Vou colocar para o YouTube depois, né? Dê seu like, compartilhe, gente, no seu grupo, na sua página. Depois que eu baixar lá que eu mandar para o YouTube, eu vou mandar para o grupo do WhatsApp também. Vamos divulgar, gente. A intenção não é eu me promover aqui, mas é de levar o conhecimento, o entendimento às pessoas. Só isso. Nada mais que isso. Então, gente, dê seu like, compartilhe. Eu vou estar no grupo lá depois. Se você quer entrar no grupo, entra no grupo, né? Eu liberei o grupo para que todos possam postar. Todos. Os amigos do Albari Dias, o intervencionista. Se tiver alguma confusão, alguma coisa, eu vou lá e coloco para que só seja notificação. Depois a gente abre, entendeu? Todo um jogo de cintura. Para tentar realmente impedir que infiltrados entrem lá dentro, pessoas que queiram criar confusão, enfim.
tudo aquilo que você sabe que faz parte de um grupo. Gente, até a próxima, se assim Deus o permitir.